A nossa convidada agora é Gladys Arnes, médica neurologista infantil e da adolescência. Vamos conversar sobre TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Bom dia, Gladys. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigada. É um prazer estar com vocês hoje. Legal. Doutora, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É importante a gente explicar para o nosso telespectador o que é de forma didática. Bom, de forma didática, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele aparece muito cedo em crianças pequenas e ela se caracteriza principalmente por desatenção, hiperatividade e impulsividade. Aquela criança que muitas pessoas já devem ter observado, né? Aquela criança que não para, não obedece, aquela criança que sempre dá problema na escola, em casa, né? Mas é importante também diferenciar de uma birra em pré-escolares, menores de 4 anos. Agora, doutor, importante, por que a prevalência é maior entre os meninos? A prevalência, inclusive, eu estava olhando umas pesquisas recentes, né, acaba tendo uma prevalência, se falava que tinha uma prevalência em meninos, tem muitas doenças que têm prevalência em meninos, mas é por causa principalmente do comportamento de uma criança de menino do que uma menina, né? O comportamento é diferente. A menina, ela inclusive falando do TDAH, ela tem um comportamento mais desatento do que hiperativo e impulsivo, né? Faz parte do desenvolvimento neurológico, né? Falando de área pré-frontal, se fala que o desenvolvimento das meninas é mais rápido, né? A neuroplasticidade, a maturação cerebral é mais rápida. Porém, no decorrer do TDAH, as meninas acabam apresentando mais quadros ansiosos e depressivos na idade adolescente, quando já chega na adolescência. Uhum. Doutora, a gente tem aqui o PL 325 de 2020, que tem a proposta de criar o programa Preste Atenção de acolhimento e atendimento às pessoas diagnosticadas com transtorno. A senhora acha importante a criação de leis que ofereçam mais assistência às pessoas com TDAH? Com certeza, muito, muito importante, porque são pacientes, né, crianças, adolescente, adulto, inclusive, que precisam de muita atenção, tanto do médico especialista, do neurologista ou psiquiatra, quanto de terapias e medicação. Depende do caso, né? Tem muita gente, principalmente na idade adulta, que precisa de uso de medicação, né? E a medicação acaba nem todo mundo consegue pagar, mas hoje em dia já tem opções de conseguir a medicação pelo Estado, né, pelo Ministério de Saúde. Uhum. Um dos pontos do projeto é realizar cursos de capacitação e aprimoramento para os professores, para que possam atender adequadamente às demandas dos alunos diagnosticados com os transtornos. A senhora acha importante que os professores façam um treinamento para atender os alunos com TDAH? Até porque, né, doutora, às vezes a gente tem salas com muitos alunos e de repente, alguém que tem algum problema, que tem alguma dificuldade, pode até interferir no rendimento do todo, né? Sim, sim. É muito importante, sim, as professoras, né? Inclusive, tem paciente que além de ter a professora em sala de aula, ela tem um acompanhamento de outro profissional em sala de aula por causa dessa dificuldade de desatenção ou hiperatividade, uma psicopedagoga, uma psicóloga, né? Mas é muito importante fazer a capacitação das escolas públicas, né? E todas as escolas no geral, porque, como você falou, a maioria das salas tem 30 alunos ou mais, então acaba sendo muito difícil poder dar atenção para essa criança que precisa ajuda. Uhum. Doutora, é fácil diagnosticar a criança que tem o transtorno? Como é que é o tratamento depois do diagnóstico?
O diagnóstico ele é um desafio, né? Porque hoje em dia se faz muito diagnóstico de TDAH e muitas vezes a criança não tem TDAH. É sempre importante fazer o critério baseado nos critérios diagnósticos do DSM-5. É o manual estadístico usado no mundo inteiro para fazer diagnóstico de TDAH. Tem os critérios obrigatórios, né? Quanto para em 2013, inclusive, teve uma modificação desse manual. Ele reclassificou o TDAH. Agora a gente fala de TDAH do tipo, pode ser desatento, pode ser combinado ou pode ser hiperativo impulsivo. E o diagnóstico, para fazer um diagnóstico, a criança deve apresentar esses sintomas pelo menos 6 meses ou mais. E deve ser frequente. Não dá para falar um dia ele fica agitado, outro dia ele fica impulsivo, outro dia desatento. Não, todos os dias e várias vezes por dia, né? Inclusive, em pré-escolar, a gente faz o diagnóstico com 12 ou 1 ano de sintomas. E precisa ter pelo menos 6 critérios dos 9 critérios que apresenta nesse manual de critérios diagnósticos. Já o tratamento ele é cognitivo-comportamental. Primeiro a gente inicia com as terapias, né? Você faz uma avaliação interdisciplinar do paciente com uma equipe formada geralmente por psicólogo, psicopedagogo, né? Dependendo da necessidade da criança. E muitas vezes usamos medicação. Doutora, quais são os sinais que as crianças podem mostrar para a gente que elas têm o transtorno? Quais os sinais que servem de alerta aí para que seja um indicativo aí para o TDAH? Então, o TDAH, se for do tipo desatento, vai ser aquela criança que principalmente ela perde o foco com facilidade, né? Ela até consegue fazer o comecinho de uma aula, mas logo ela perde a atenção, né? Ela pensa em qualquer coisa, ela lembra o que aconteceu lá no mês passado, que ela foi na casa da tia, mas ela acaba perdendo o foco totalmente da aula. Ela está em corpo presente dentro de uma sala de aula, por exemplo. Porém, a cabeça, o pensamento vai muito mais além, né? Ela pensa em outras coisas. E quando ela percebe, a aula terminou e ela não entendeu nada. Agora, a criança hiperativa, impulsiva, é aquela criança que chama mais atenção, né? Na verdade, os pais procuram mais ajuda por causa de hiperatividade, porque é aquela criança que vai chamar atenção, tanto na escola quanto em outro ambiente. Na escola, ela levanta da cadeira, vai lá, conversa com uma criança, conversa com outra, atrapalha a aula, sai da sala de aula, tenta sempre fazer a vontade dela. O tipo combinado já tendria mais, uma combinação de tanto do desatento quanto do hiperativo impulsivo. Então são crianças que geralmente perdem material escolar, falando de criança escolar, em idade escolar. Agora na idade da adolescência já vai tendo uma modificação. Na verdade o TDAH ele vai se modificando no decorrer da vida, né? Ela pode começar na idade escolar sendo uma criança hiperativa, impulsiva, e chegando na idade adulta, ela mudar e ser mais do tipo desatenta, porque o comportamento vai mudando, né? Vai se modificando no decorrer da idade adulta, já muda mais ainda. São outras as dificuldades, né? Principalmente de interação social, problemas de emprego, que não consegue fazer a função dele dentro de um emprego, acaba sendo mandado embora. Agora, doutora, a senhora tocou um ponto importante, né? É mais difícil você diagnosticar o TDAH no adulto. Eu diria que há alguns anos atrás o tratamento não fosse tão avançado. Muitas pessoas podem ter o transtorno e nem perceber? Pode sim. Às vezes a pessoa passou a vida toda com essa dificuldade, né?
Falaram, era uma criança bem, sempre deu problema na escola, teve essa dificuldade escolar por causa de ser desatento, inclusive não era nem hiperativo, porque quando a criança é do tipo desatento, ela não chama atenção, né? Então, às vezes ela até consegue, com muita ajuda, fazer lição, e aí vai, a vida vai passando, chega na idade da adolescência, continua com o mesmo problema. Se ela não procura ajuda, vai chegar na idade adulta com esse mesmo problema e ela vai começar a perceber no dia a dia dela, né? Na interação com outras pessoas, na família, né? Esquece tudo, esquece aniversário, não consegue ter um bom emprego por causa que ele não consegue fazer, não consegue focar na função, acaba esquecendo muita coisa importante, muitas vezes. Mas o diagnóstico na criança sempre vai ser um desafio, e no adulto ele inclusive acaba, né, falando o que está acontecendo. Agora com a criança a gente precisa investigar pela anamnese, conversar com os pais, inclusive fazer algumas triagens através de testes, que seria o SNAP que a gente usa mais. É um questionário que se faz para os pais e se faz na escola. Doutora, a senhora falou sobre que no adulto, por exemplo, às vezes tem dificuldade de arrumar um emprego, de se manter no emprego. Quais são as outras consequências do adulto que tem TDAH e não foi tratado na sua vida, né? O que pode acarretar na vida dessa pessoa? Relacionamentos que não duram muito, acaba tentando formar uma família e não consegue, né? Por causa que ele é uma pessoa muito na dele, inclusive às vezes acaba entrando em quadro depressivo, porque a autoestima é muito baixa, ele não é muito aceito nos grupos sociais por causa desse comportamento, mas autoestima baixa, esquecimento. Então o relacionamento, inclusive para formar família, ele tem muita dificuldade, acaba trocando muito, os relacionamentos não duram muito tempo, termina com uma pessoa, começa com outra. E principalmente na idade adulta começa a aparecer outros quadros, né, de ansiedade, depressivo, que são as comorbidades mais de adulto, da idade do adolescente e do adulto, que acaba complicando esse quadro. Ela se sente uma pessoa não aceita pela sociedade, por causa que ela não consegue, ela tenta, presta uma prova para a faculdade, não consegue, porque ela esquece, ela estuda, ela se esforça, inclusive são pessoas que muitas vezes podem ser muito esforçadas, porém, na hora do momento lá da prova, ela esquece tudo que ela estudou, então ela realmente, se não fizer um acompanhamento e não fizer um tratamento, tem muito prejuízo na vida desse adulto, né, em todos os aspectos da vida dele, quanto pessoal, social, emprego. Agora, doutora, é interessante, né? A gente falou aí de transtorno de TDAH em adultos, né? Sempre é hora de procurar tratamento ou o tratamento tem que ser precoce? Como é que funciona isso? Só complementando, Guga, doutor, esse tratamento ele é medicamentoso ou não necessariamente? É terapêutico ou medicamentoso? Na criança, num primeiro momento, é cognitivo-comportamental, através de terapias. Quando a gente tenta tudo com as terapias, e a criança continua tendo principalmente muito prejuízo na vida acadêmica, principalmente na escola, ela não consegue aprender, sempre tem um atraso no aprendizado, não consegue nas provas, esquece tudo, perde mochila, perde caneta, ou tem muito conflito com as outras crianças, é rejeitada por ser impulsivo, querer brigar com os outros. É importante a medicação. Agora, no adulto, é fundamental o tratamento medicamentoso para poder melhorar a qualidade de vida desse adulto. Importante. Doutora, eu gostaria, né, que a senhora deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, né, que tem esse problema e às vezes não sabe como procurar ajuda, como é feito efetivamente essa ajuda, como é que é importante a pessoa proceder?
Meu conselho, sempre procura ajuda, mesmo que você tenha uma dúvida, fique pensando, ai, eu acho que meu filho não tem nada, ele é só mesmo agitado por causa da idade. Mas quando você vê que essa agitação começa a ter impacto na vida da criança, começa a ter prejuízo, é bom conseguir procurar uma opinião de alguém com um médico ou um especializado nessa área, Uhum. tá? E principalmente na idade adulta, né? Se você tem muita dificuldade no trabalho, no relacionamento, na parte acadêmica, não consegue fazer um mestrado, não consegue fazer uma pós, uma faculdade, é importante se procurar ajuda, pelo menos para você tirar dúvidas, às vezes você não tem TDAH. Uhum. Sim. Tá certo. Doutor, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Muito obrigada, eu que agradeço. Certo, falamos aí de TDAH, déficit de atenção e hiperatividade no Jornal da Rede Alesp de hoje. Melissa, vamos de mais notícias?